Dentro desses pensamentos que viemos então aqui desenvolvendo, também vamos pensar as neuroses obsessivas compulsivas, que se caracterizam justamente pela predominância e pela existência destas duas características. São, por exemplo, a partir da concepção das obsessões, são ideias, pensamentos, ruminações que emergem com um caráter irresistível na mente da pessoa, que são considerados como indesejáveis, despropositados ou desprovidos de sentido. E as compulsões são esses atos que derivam, então, das obsessões e constituem uma espécie de procedimento elencado pelo sujeito na forma de rituais, cuja essa execução, embora seja imperativa e irresistível, tem como efeito, então, aliviar a ansiedade do sujeito. Para tal, é necessário que entendamos sempre essa constituição, essa dualidade entre aquilo que, de certa forma, ajuda o sujeito a preservar-se diante de uma experiência dolorosa e aquilo que impede ele de vivenciar todas as outras experiências em sua história. As compulsões são, então, rituais, são comportamentos e atos mentais voluntários e repetitivos executados como uma espécie, então, de resposta a essas obsessões e em virtude de regras que o sujeito deve rigorosamente, então, seguir. Nos lembra Freud que o ego consciente ele considera a obsessão como algo que lhe é, muitas vezes, estranho, e a fase da doença é marcada por essa luta defensiva do ego contra estes fatores obsessivos, que muitas vezes podem vir a fazer e a promover novas formas sintomáticas na vida do sujeito. As defesas chamadas, então, secundárias. Os sintomas, então, secundários da neurose obsessivo-compulsiva são, muitas vezes, uma intensificação e uma compulsão a sempre minuciosamente buscar essas coisas, guardar e se proteger o tempo todo. São sintomas secundários a partir dessas obsessões. Aqui Freud divide, então, os sintomas em três partes. Os sintomas primários da defesa, os sintomas conciliatórios da defesa e os sintomas secundários de defesa. Percebemos como a neurose obsessiva-compulsiva, ou também conhecido como TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, ela se apresenta mais frequentemente em jovens adultos. Ela não tem uma predileção sexual entre masculino ou entre feminino, homem e mulher, mas isso depende muito da história do próprio sujeito. Maior frequência com pessoas com uma inteligência ou uma cultura superior aos padrões médios, pode aparecer como sequela de quadros, por exemplo, de encefalite e de outros distúrbios orgânicos cerebrais. Por isso devemos considerar nestas situações também aqueles aspectos hereditários que dissemos aqui no início das nossas contribuições. E claro que ela pode haver também uma incidência familiar, ou seja, o sujeito que já é, de certa forma, exposto a alguém ou alguma família que já tem essas manifestações, pode fazer com que ele também desenvolva esses sintomas. O que é interessante aqui na neurose obsessiva compulsiva é que na maioria das vezes o sujeito tem consciência dos seus sintomas, mas não da sua fonte.